Ministro, a minha primeira pergunta é essa, assim, como que o senhor viu essas mudanças de ontem e o significado delas para esses dois ministérios em especial, né? Porque, de um lado, o ministro das Relações Exteriores sai enxotado pelo Congresso do seu cargo, acho que talvez o termo que eu estou usando não seja nem tão duro assim quanto foi a situação. Ele foi chamado de marginal por uma senadora e aí ele cai, mas ele já vinha sendo, de certa maneira, atacado por outros senadores e deputados. E, por outro lado, o Bolsonaro troca o ministro da Defesa e abre uma crise que, da nossa parte aqui, nós jornalistas que estamos acompanhando esse governo, não enxergávamos. Eu não sei se o senhor já estava enxergando, porque o senhor conhece de bastidores, esteve lá, né? E parece que é uma crise mais profunda de relação do bolsonarismo com os militares de alta patente. Então, queria ouvi-lo a respeito disso. Bom, primeiro são dois processos diferentes, né? E, digamos, um deles, obviamente, foi uma afirmação, entre outras coisas, né? Não vou analisar todo o passado, o que o Ernesto fez, isso aí está tudo falado, não preciso nem comentar. Se quiserem, comentam, mas não preciso comentar. Mas, quer dizer, foi uma vitória, porque há sempre um embate entre os poderes, né? Sobretudo o legislativo. Vamos deixar o judiciário de lado, aliás, deve ser deixado de lado, mas há sempre um embate entre os poderes, legislativo e executivo. Isso é normal, mesmo quando há, digamos assim, partidos dominantes, mas sempre há uma certa tensão na luta por espaço. E, nesse caso aí, mais séria, e o Legislativo ganhou uma batalha. Obviamente, não era desejo do Bolsonaro, apesar de todas as maluquices, de todas as loucuras feitas pelo Ernesto Araújo, que merece, sem dúvida, o título de um pior chanceler da história do Brasil, mais nocivo ao país, não é nem uma questão de competência, mais nocivo ao país, pelo que fez. O Bolsonaro não pretendia, acho eu, demiti-lo, já vinha várias pressões, mas a batalha para o Senado pelo Senado foi muito importante. Ele teve a desconfiança do Senado inteiro, né? Não houve uma voz que se levantasse em defesa dele, como, aliás, disse na véspera, aliás, 2 dias antes desse último episódio com a senadora Cátia Abreu, a senadora Simone Tebet, assim, embaixador, o senhor faz a unanimidade no Senado. A unanimidade contra. É uma coisa muito rara ter unanimidade no Senado, mas ele conseguiu isso. Então, nesse embate, o Bolsonaro se viu numa situação, o presidente se viu numa situação que tinha que substituir, que tinha que trocar. Trocou por um diplomata, não conheço, não posso nem falar, inexpressivo do ponto de vista diplomático, assim, até porque nem teve tempo, talvez na carreira dele, para demonstrar se ele tem ou não competência. O fato é que ele não é uma pessoa conhecida, sempre teve mais pelo lado cerimonial, não é que cerimonial não seja importante, cerimonial é uma coisa importante, obviamente, na diplomacia. Eu costumava dizer para o chefe de cerimonial do Itamaraty, a única pessoa que não pode errar aqui é você, porque dá um erro no cerimonial, dá uma maior confusão. Na política você corrige, mas ali dá uma maior confusão. Mas, enfim, então revela uma certa habilidade, né? No trato, agora não fala nada a respeito de que ele acha de política externa, da diplomacia, etc. Então, eu acho que essa teve esse significado. E nós estávamos vivendo esse dia. Eu tinha várias chamadas nacionais, internacionais, para explicar o que era o Araújo, o que ia mudar, o que não ia, etc., mesmo antes da nomeação do outro. E aí, digamos que quando eu soube do Fernando, como você, fiquei chocado. Você falou que não sabia da CRI. Eu não conheço tantos bastidores, não. Eu posso ter uma experiência de como é que essas coisas funcionam em governos normais, mas o governo Bolsonaro não é um governo normal, então não dá nem para você analisar com base aos padrões habituais. Eu acho que sabíamos, em geral, vocês certamente sabiam também, que havia uma certa tensão entre, digamos, aqueles elementos das Forças Armadas, especialmente o alto comando, e das 3 forças, mas sobretudo do Exército, que ela é a mais convocada para outras funções, havia uma tensão entre o alto comando e o presidente, né? Que era uma tensão, digamos assim, que era colocada em segundo plano, em função de várias outras coisas, benesses que a corporação recebia, cargos que eram dados, mas essa tensão existia. Falava-se que a tensão aumentou com
com a questão do Pazuello, aumentou com o desgaste do Pazuello e aumentou com a saída do Pazuello também, pela maneira como ocorreu, mas enfim. Mas não podia antever uma crise agora, e às vésperas, inclusive, do 31 de março, quer dizer, pode dizer que é coincidência, mas em política eu não creio em coincidências, né? Em política as coisas todas são levadas em conta, né? Enfim, então eu acho que foi uma coisa realmente muito preocupante, e as explicações que eu tenho lido e ouvido deixam ainda mais preocupado, né? Porque todas elas têm a ver com a própria nota, que isso foi amplamente falado, não, que eu não preciso repetir, mas a própria nota do general Fernando, o nome dele no Exército, eles têm um nome de guerra, né? Então eu tenho dificuldade de gravar os sobrenomes, porque eu conheci todos eles. É o general Fernando, como o outro é o Pujol. Eu não sei o pronome dele, eu só sei. E o Fernando, ao contrário, eu não custa gravar, é Azevedo e Silva, eu acho. Mas Azevedo e Silva e o general Leal Pujol. Leal Pujol, isso mesmo. Mas os nomes de guerra que a gente grava, e ele era o general Fernando, ele trabalha. Na época em que eu era ministro, ele, acho que no comecinho, ele ainda estava no Ministério da Defesa, cuidando da parte de esporte, e depois veio a ser a autoridade olímpica. Então, tinha contato conosco, era uma pessoa ponderada, não vou dizer que fosse diferente da visão geral em termos de política, mas ele era ponderado, uma pessoa que não evitava, inclusive, digamos, se colocar em situações conflitivas, eu acho, evitaria normalmente. Mas tem essa visão de proteção das Forças Armadas. E o general Pujol, que eu conheci menos, embora ele era do Serviço de Informação do Exército, quando eu era ministro da Defesa, e um pouco antes da minha saída do Ministério da Defesa, ele foi para o Haiti. Aliás, curiosamente, eu até tinha uma relação simpática com ele. Ele, quando foi para o Haiti, veio me visitar, pedir conselhos, porque eu conhecia, né? Eu tinha estado lá não sei quantas vezes como embaixador, como ministro das Relações Exteriores. Então, eu tinha uma relação com ele, era um homem inteligente, discutivelmente, parecia muito profissional, muito sério, e ele revelou, ao longo da pandemia, que ser uma pessoa muito preocupada com a institucionalidade das Forças Armadas. E na medida em que essa saída já anunciada, né, já concretizada do general Fernando, pode estar ligada a uma eventual saída, parece que quase certa, pelo que dizem, do general Pujol, isso ainda é mais grave, porque aí mostra um propósito muito determinado de ter o Exército na mão, vamos dizer assim. Não talvez para dar um golpe, mas talvez pelo menos para não impedir ações, sei lá, vamos aqui pensar assim, como dizia o Milor Fernandes, né? Livre pensar é só pensar. Então vamos aqui imaginar, sei lá, um tipo de invasão do Congresso pela polícia, por milícias, tipo Capitólio, né? O presidente, eu estou falando isso, que o próprio presidente Bolsonaro disse que isso pode acontecer aqui. Então é para talvez ela não agir, porque os golpes hoje em dia são golpes meio diferentes, né? Alguns são autogolpes, alguns são de outra maneira, mas, por exemplo, mesmo o golpe na Bolívia, recente, né, que depois foi revertido pela eleição, mas o golpe na Bolívia, na realidade, as Forças Armadas elas entraram no final, deram um tiro de misericórdia no Evo Morales para dizer, olha, você tem que sair, é melhor, aconselharam ele a renunciar. Mas quem agiu em termos de até militares, entre aspas, foi a polícia militar, e foram grupos irregulares dirigidos por aquele Camacho, lá de Santa Cruz, que, aliás, foi eleito governador. Então, o que eu quero dizer com isso é que você pode ter uma agitação nas polícias, pode ter milícias, pode ter outras ações. Nós vamos ter um ano extremamente difícil. Então, eu olhando assim um conjunto, e vou terminar com isso, duas coisas. Primeiro, uma coisa, o Brasil tem praticado muitas excepcionalidades, né? Muitas excepcionalidades. Como que você quiser imaginar, o isolamento diplomático, o isolamento da política externa, né? Você brigar com todos os parceiros comerciais e parceiros políticos, inclusive, ao mesmo tempo, uma coisa que nunca aconteceu na história do Brasil, nem na ditadura militar, não dessa forma, nem de longe. Aconteceu outras coisas aqui, mas não da mesma forma. Então, muitas excepcionalidades. Um país que é um dos maiores países do mundo, sob qualquer ângulo, conseguir ficar isolado é uma coisa fenomenal. Mas também uma coisa muito excepcional, a não ser talvez em regimes parlamentaristas, em que isso às vezes acontece no contexto de uma reforma, frequentemente ocorre, né, de mudança de apoio político, etc. É muito raro, eu não me lembro assim, de casos, sobretudo sistemas presidenciais, do ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa serem demitidos no mesmo dia,
porque são as duas pastas essenciais do Estado, vamos dizer assim. As outras pastas, bom, justiça talvez também poderia ser considerada, mas que também, aliás, também saiu. Também teve mudança na justiça. Talvez seja um pouquinho diferente, mas as relações exteriores... E também teve na Casa Civil, e também teve na Secretaria-Geral, que são fundamentais. É absolutamente fundamental. Mas eu digo que relações exteriores e defesa, não é para eu ter sido ministro dessas duas pastas, são pastas de Estado, são pastas que, em geral, não são nem muito ocupadas. Nesse caso, por exemplo, a defesa era um militar e as relações exteriores um diplomata. Quer dizer, teoricamente, duas pessoas de Estado. Né? Não é uma coisa para atender o interesse político. Então, isso mostra uma crise muito profunda. E, obviamente, digamos, como eu disse, assim, diante da saída do general Fernando e do que isso tem de potencialmente ameaçador para a instituição, a saída do Ernesto é quase que um fato pitoresco, né? Não mais do que isso. Até porque já era uma verdade anunciada, uma realidade anunciada, etc. Então, acho que um comentário inicial seria esse. Não, muito bom o seu comentário inicial. Vou passar para a Adri, fazer um giro aqui dos comentários do Superchat. E eu tenho uma pergunta que, antes de passar para a Adri, que eu já vou jogar no ar até para o pessoal aqui pensar, que é o seguinte, provavelmente cai o Pujol, né? Já está quase certo que a queda do Fernando Azevedo Silva foi por causa da queda do Pujol. O que eu tenho lido e conversado com algumas pessoas aí que dominam um pouco essa lógica da hierarquia, é que o Bolsonaro está pensando em promover o general Freire Gomes, que é da região Nordeste, se não me engano. E esse Freire Gomes é o quinto na hierarquia. Né? Antes dele, teriam outros 4 generais que passam a ficar, que é o general Amaro, o general Paulo Sérgio e o general Laerte. Eu estou usando os nomes aqui, como diz o Celso, eles são conhecidos. E eu fico me perguntando se isso não cria um problema, uma crise também do ponto de vista hierárquico ali para a configuração do Exército. Mas antes de passar para o Celso Amorim, eu queria que a Adri desse um giro aí no nosso comentário. Sim, com certeza. Olha só, queria agradecer ao Renato Ribeiro pelo superchat. Ele traz uma questão aqui também, depois se o Celso Amorim puder responder. Ele diz: como as Forças Armadas nunca admitiram a Comissão da Verdade, eles nunca aceitarão o Lula e o PT de volta. O que vocês acham? Tem jeito? Ainda mais agora com o Lula elegível, né? Depois a gente ouve a opinião do Amorim. E tem mais um superchat aqui do Cláudio Alves. Chanceler, será que Bozo já não sabe o que fazer? Será? Tem, então, essas duas perguntas também para o chanceler. Então, com o senhor, Amorim. Olha, vou ter que me lembrar, são 3 perguntas, né? A do próprio Renato, isso, a do PT. A do PT e a do... Se o Bozo não sabe o que fazer. Vou começar pela última. Eu acho que ele tem um enorme instinto de sobrevivência. Ele não age, as pessoas acham que ele tem uma visão estratégica, não acho que ele tem objetivos. Objetivos claros, que são de destruir todos os valores democráticos, tudo que digamos, configurou. Aliás, o Araújo, ato falho. O Araújo representava muito isso no governo, né? Quer dizer, essa destruição dos valores. Não é uma coisa, talvez, mais estável. Pode ter tido variações aqui e ali, como teve a política externa independente, depois teve, em 64, uma mudança. Né? O próprio governo Lula, nós fizemos algumas mudanças, mas dentro de um panorama que é um panorama de continuidade da política externa brasileira. Eu acho, pelo menos eu vejo dessa maneira, com ênfases diferentes. E o Araújo fez questão de quebrar isso, porque fazia parte daquela visão de quebrar tudo. Agora, eu acho, quer dizer, dentro dessa visão que ele tem um objetivo, o Bolsonaro, ele tem também um instinto de sobrevivência. Então, você vendo nessa reforma ministerial, mas eu volto a insistir, eu acho que a saída desses 2 ministros, que são ministros plenamente de Estado, verdadeiramente, porque no Brasil todo mundo é ministro de Estado, né, pelo nome. A França, que inventou essa história de ministro de Estado, você tem 20 ou 25 ou 30 ministros, mas só 4 ou 5 são ministros de Estado, né, porque tem esse status dentro da hierarquia estatal. 2 ministros de Estado, ao mesmo tempo, por um lado,
Bom, ele teve, como eu disse, uma derrota para o Legislativo, no caso, mas no caso do general Fernando, obviamente, um objetivo de se entrincheirar, de ter, como eu falei já antes, de evitar alguém que resista a movimentos que podem caminhar num sentido, não sei se será golpe, no sentido totalmente formal do termo, mas porque até agora o Bolsonaro tem vivido muito da ameaça, né? A própria ameaça vai criando fatos, ameaça do Supremo, a gente sabe, não só ele, né? O próprio tweet lá atrás do general Vilas Boas, ele não se concretizou, mas a ameaça pesou. Então, a ameaça já é uma coisa... Então, a ameaça é mais crível. A ameaça que ele pode fazer, ela se torna mais crível na medida em que não haja um foco de resistência no alto comando. Eu acho que é isso que ele está procurando fazer. Eu não sei como vai se comportar o Braga Neto, mas como o Braga Neto teve uma passagem de mais de um ano mais ou menos, dentro lá da casa, né, no Palácio, então a expectativa é de que ele seja mais flexível. Não sei se será, não posso fazer esse julgamento, mas certamente a expectativa do Bolsonaro é essa. Então ele faz isso. Por outro lado, ele quer se entrincheirar também, entrincheirar com os políticos, porque ele não quer abrir mão totalmente também do apoio político. Quer dizer, não é um golpe só que ele se apoia nos militares e joga, ou nos polícias, ou o que for, e joga para fora os políticos. Não, ele quer continuar no apoio do Centrão. Então, isso é para voltar à pergunta. Eu acho que não é correto dizer que ele não sabe mais o que fazer. Eu acho que ele, sim, instintivamente, ele não é uma pessoa dada a raciocínio teórico, evidentemente, não tem nenhum raciocínio, seguramente terá uma grande dificuldade até de ler um livro até sobre estratégia militar, provavelmente, mas ele tem esse instinto. E eu acho que essa ação corresponde a esse instinto, o conjunto dessas ações. E uma ação de afirmação de autoridade e, principalmente, também, tudo está ligado, naturalmente, de ter pessoas que ele percebe como leais a ele. Eu acho que essa é a característica principal. O que vai acontecer, já não sabe. Às vezes a pessoa pensa uma coisa e se engana, mas é essa visão. A outra pergunta que foi feita com relação ao PT, olha, não sei, vamos aguardar os desdobramentos todos. Eu fui ministro do governo Dilma, já depois de 8 anos do governo Lula, 8 anos eu era ministro do exterior, mas pelo menos não lidava tão diretamente com os militares, e eles, claro, a Comissão da Verdade foi uma dificuldade, mas eles acabaram, mais ou menos, aceitando. O alto comando, as pessoas que estavam no alto comando entendiam que aquilo era parte da evolução política no Brasil. Dizer que concordavam, talvez fosse muito, mas aceitaram, e tanto é que, se você pegar o relatório final, eu sei que muita gente ficou insatisfeita, de um lado ou do outro, mas inclusive dos defensores de direitos humanos, muita gente ficou insatisfeita. Mas você pega o relatório final do Pedro Dall'Aria, né, que era o coordenador da comissão quando terminou, que é uma pessoa de credenciais indiscutíveis em matéria de direitos humanos, era um relatório positivo, inclusive da cooperação que ele obteve nas próprias Forças Armadas. Mas é verdade que, provavelmente, para muitos aquilo ficou engasgado. Não acho que para os principais, o comandante do Exército, o chefe do Estado-Maior, as pessoas com que eu convivia mais diretamente, que eles tivessem um problema muito forte pessoal com isso. Mas havia outros que tinham, porque tinham parentes, porque tinham tido pessoas que foram acusadas, outros tiveram chefes, professores, sei lá, que essas coisas todas têm, de fato, influência. Mas eu estou fazendo essa decisão. Mas o que eu queria dizer é que, mesmo com toda essa dificuldade, houve um momento, por exemplo, quando o Congresso Nacional votou, uma sessão solene do Congresso votou pela, como é que eu diria, que anulação do ato que declarou a vacância do cargo do João Goulart. Eles foram lá, eu convidei os comandantes militares, eu não sei se eles foram a contragosto, se eles foram porque tinham que... Mas foram. Nem era sequer um convite do presidente, ou da presidenta, no caso, que é, digamos, a comandante-chefe das Forças Armadas. Eu, que formalmente estava na hierarquia, mas sempre essas coisas muito, muito discutíveis. Celso, antes de você responder minha pergunta... Estou vendo. Tem aqui uma breaking news que acho que te interessa comentar mais do que a minha pergunta, que é o seguinte: o Ministério da Defesa acaba de soltar uma nota oficial, né, dizendo que informa que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos.
A decisão foi comunicada em reunião realizada nesta terça-feira, com a presença do ministro da Defesa nomeado Braga Neto, do ex-ministro Fernando Azevedo e dos comandantes das forças. Eles fazem... A nota oficial é exatamente essa. O Ministério da Defesa informa que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos. Não é dito se eles renunciaram, né, se eles entregaram o cargo ou se o cargo deles foi solicitado. Mas isso coloca mais molho nessa macarronada, né? Sim, Renato, deixa eu dizer uma coisa. Sim, eles tinham posto o cargo à disposição, os cargos à disposição, quer dizer, que é uma forma... E o que talvez seja mais ou menos normal, não é comum, mas é normal você ter um novo ministro, ainda por cima sendo um ministro também militar, que eles façam isso. Agora, dizer que é normal não quer dizer que eu não me preocupe. Eu me preocupo muito pelas razões que eu tinha já começado a falar na primeira fala, sobretudo pelo Pujol. Mas os outros também. Eu devo dizer que o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, também tem tido um comportamento muito equilibrado ao longo desse processo, dentro dessas condições absurdas que nós temos vivido. Então, é muito preocupante, sim, porque vai haver uma tentativa como essa que você falou, de colocar uma pessoa como o Freire Gomes. Eu não tive um convívio muito grande com esse Freire Gomes. Eu conheci, porque ele era o comandante das Forças Especiais, que também não deixa de ser significativo. Obviamente que isso não pode ser considerado um impedimento nas Forças Armadas para você chegar a ser comandante do Exército, mas é indicativo que ele não é propriamente um intelectual, como um intelectual ou uma pessoa ligada ao planejamento estratégico. Forças Especiais, ação. Então, eu sei porque, inclusive, várias operações, como teve a operação da... Eu não me lembro mais qual ele que teve envolvido, provavelmente as últimas da qual participei, que estava no comecinho da preparação para as Olimpíadas, e também antes teve a Copa do Mundo e Copa das Confederações. Enfim, dentro desse contexto, eu o conheci, é um general voltado para a ação. Não posso dizer mais nada do que isso, a função dele é essa mesmo, mas não deixará de ser significativo se concretizar. Passar na frente de 4, às vezes acontece... Bom, primeiro, a substituição também não é uma coisa tão óbvia. Por exemplo, os comandantes das forças... É claro que havia uma continuidade do governo, mas eu, quando me tornei ministro da Defesa, os comandantes eu mantive todos, que já estavam lá desde o governo Lula, com o ministro Jobim, e que continuaram comigo, porque eu entendi que aquilo era uma função do Estado. Obviamente, eu também não conhecia tão bem assim as instituições militares para dizer, não, eu prefiro fulano, eu prefiro cicrano, dentro daquilo que era possível. Então, mantive e tive excelentes relações com eles e com os chefes de Estado-Maior deles. Não tive, normalmente, sabia que havia assim, focos que tinham assim, um pouco de resistência em relação à Comissão da Verdade, mas nós trabalhamos muito, como você sabe, isso no governo Lula, mais do que todos, e no governo Dilma deu continuidade a isso, muita continuidade, e até ampliou, em certos casos, o equipamento das Forças Armadas. Ninguém pode negar isso. Isso é uma coisa assim que é visível. Qualquer coisa que você olhar, submarino, os grandes projetos, todos foram iniciados nos nossos governos. Submarino de propulsão nuclear, os caças Gripen, CISFRON, que é esse programa de informação na fronteira, eletrônico, etc., para citar alguns, né? Novos blindados, enfim. Então, alguns programas também, enfim, eu não vou ficar enumerando porque é muito longo, mas, de qualquer maneira, esses grandes projetos são todos. O KC-390, não posso deixar de falar, da Embraer, a Embraer que está sendo... a gente não sabe ainda o que vai acontecer com ela, mas... Né? Então, tudo isso ocorreu nos governos Lula e Dilma. Então, não se pode dizer que não deram atenção às Forças Armadas muito pelo contrário, né, chanceler? E atenção correta, eu quero dizer isso, que às vezes precisa dar os brinquedinhos. Não é brinquedinho. Isso é muito importante para o Brasil. O Brasil é um país muito grande. Como é que um país que tem quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, que tem mais de 8 mil quilômetros de litoral, que tem um negócio que é o pré-sal dentro das 200 milhas e no mar territorial. Enfim, como é que um país como esse, mar territorial ou sob plataforma continental, melhor dizendo, como é que um país como esse vai desprezar a sua defesa? Não tem condição.
O que é errado é usar as Forças Armadas de maneira mais sistemática para dentro do país. Isso é que é a questão perigosa. Né? Há uma... Embora também seja preciso dizer que, em últimas circunstâncias, se houver uma crise, por exemplo, com polícias militares se rebelarem, o esteio final teria que ser as Forças Armadas mesmo. Né? Quem vai enfrentar a violência não há de chamar os diplomatas, nem, não adianta. Aí você tem que ter... Como nos Estados Unidos, aliás, foi feito, quando houve a invasão do Congresso... Do Capitólio. No Congresso americano, e que as forças policiais ali dedicadas àquilo não deram conta do recado, ou não quiseram dar conta do recado, até hoje tem uma investigação correndo, não importa. Quem entrou foram a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional ela tem uma ligação dupla. Ela tem uma ligação com o Ministério da Defesa e com os governadores. Então, de certa maneira, quer dizer, não foram tropas do Exército nem da Aeronáutica, mas não deixa de ter uma ligação também com o Ministério da Defesa. Então, você veja, quando se fala no Brasil das milícias, se fala em civil, rebeliões e agora, novamente, provocações nesse sentido, das polícias, né? E como é que isso pode ser usado num contexto de impeachment? Porque, vamos lembrar também, isso também não é estranho a isso tudo. Eu vou fazer mais 2 comentários e aí vou terminar, porque senão não respondo as perguntas. Não, mas está muito bom, está muito bom. Não é estranho a isso tudo o fato de que mesmo uma pessoa do Centrão, e que era o candidato do próprio Bolsonaro para ser presidente da Câmara, que todo mundo sabe que o governo se envolveu nisso, tenha falado em remédios amargos, alguns letais ou mortais, não me lembro exatamente que palavra ele usou. Então, havia uma ameaça de impeachment no ar, em face da pandemia, em face enfim, tudo que está acontecendo, que a gente sabe, não pode esquecer dessas coisas todas com quadro de fundo. E eu acrescentaria, no quadro de fundo, o ressurgimento do Lula pleno, com seus plenos direitos. Isso certamente incomodou, e eu li numa das matérias, que me parece uma pessoa bem informada, e é uma coisa que faz sentido, justamente que o que teria, porque você perguntou, ninguém estava esperando essa crise agora, o que teria provocado uma renovação ou um acirramento da tensão entre o presidente e as Forças Armadas teria sido, segundo essa notícia, eu acho que faz sentido, talvez não seja o único fator, a negativa do general Pujol de se pronunciar criticamente em relação à decisão do Supremo, o que é uma coisa que engrandece o general Pujol, naturalmente, como uma pessoa legalista, mas que para o Bolsonaro não serve. Né? Então, por isso, mesmo a saída dele é muito preocupante. Como eu disse, a saída do Fernando é preocupante, mas ela é mais preocupante porque ela implica também a saída do comandante do Exército, que fez várias concessões ao governo Bolsonaro, ele não foi indisciplinado, nada disso, nem pode, né? Mas ele aceitou que o Pazuello, provavelmente a contragosto, mas que fosse ao Ministério da Saúde, aceitou produzir cloroquina em unidades do Exército, mas sempre que havia oportunidade, ele afirmava a independência das Forças Armadas em relação ao governo, do Exército, especialmente nesse caso, em relação ao governo, e ficou célebre aquele gesto dele, quando houve, acho que, uma passagem de comando no Rio Grande do Sul, que o presidente, já no meio da pandemia, estendeu a mão e ele deu o cotovelo. Isso é um gesto muito forte, você imaginando como é que é. E eu acho que certamente aquilo não ficou. E depois, quando houve aquelas manifestações em favor do AI-5 e tudo, o Pujol sempre teve uma posição de afastamento daquelas manifestações que certamente não agradaram ao governo. Então, eu acho que é isso. Tinha uma outra pergunta, como é que se ele tiver dificuldade de aceitar a Comissão da Verdade, vamos ver ainda como é que as coisas se desdobram. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo, mas também não pode entrar num pessimismo absoluto, porque não resolve. Né? Não resolve, e a nossa solução tem que ser uma solução civil, democrática. Então, temos que trabalhar e ver como é que a gente consegue levar... muitos, para vocês verem como é que essas coisas são curiosas, eu me permito fazer um comentário aqui, Rovar. Muitas das pessoas com quem eu discuto, dentro dos setores progressistas, eles já descontavam, não, as Forças Armadas, não, elas estão totalmente com o Bolsonaro. Não estavam. E a prova que não estavam é essa mudança agora. Não estavam. Não quer dizer que elas possam ser... E eu quero, terminando com esse comentário, estou falando muito disso. Esse seu destaque é muito importante, chanceler.
muito importante, porque, de fato, até ontem, todo mundo, nas análises políticas, dava de barato que as Forças Armadas estavam integralmente com o Bolsonaro. Pois é, e não estavam. Agora, eu acho que, digamos, agora tentando ver o que vai acontecer, muito difícil, mas a hipótese de pegar um general que é número 5 e colocar como comandante, que vai provavelmente implicar que os outros 4 queiram passar para a reserva, não é certo, mas, em geral, eu acho que não é obrigatório, porque não é, a rigor, uma promoção na carreira, né? Uma nomeação para um cargo. Mas é algo assim difícil de... Eu sou de uma carreira também que se preza hierarquia, mas não tanto quanto dos militares, e sei que essas coisas incomodam. Eu não uma pessoa mais nova, né? Agora, mais ainda quando é assim, quer dizer, você vai pegar lá o número 5, digamos assim, uma demonstração de que você não confia muito nos outros 4. Não, é uma demonstração, você implicitamente está dizendo isso. O número 2, que é o general Amaro, foi comandante do que antigamente chamava o Segundo Exército, o comando de São Paulo, um general muito importante. Eu não sei nem se ele é o número 2 em idade, mas ele é o chefe do Estado-Maior do Exército, que é uma coisa muito importante. Ele é o número 2 depois do general Freitas, né? Pois é, tem o Freitas, Mas ele é o que tem o cargo mais importante no momento, que é o comando do Estado-Maior. Uhum. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Nenhum deles aí era general de exército, obviamente, no meu tempo, porque a rotação é muito rápida, mas alguns eu conheci. Legal. Tem uma pergunta da Cibele Simão, que está nos assistindo, um grande beijo para ela, obrigada pelo superchat. Ela diz, vocês acham que é o caso de Lula cuidar mais de sua segurança pessoal? Boa tarde, muito bom programa, obrigada pelo superchat. Antes de passar para o Celso Amorim, também queria perguntar que eu estava olhando aqui, a Folha está dando, é a primeira vez na história que isso acontece, que há um pedido de renúncia conjunta por discordar do presidente da República, segundo o Igor Gelov. E aí queria que você falasse a gravidade disso. Primeira vez na semana, tem muita gente falando aqui, na semana do 31 de março, e comentasse, isso na história, é a primeira vez que os 3 comandantes pedem a renúncia? Que eu saiba, que eu me recorde, sim, a não ser quando é uma mudança de governo. Aí, naturalmente, você põe o cargo à disposição e quem vem faz o que bem entende. Né? Então, no caso, quando eu sucedi ao ministro Jobim, isso não aconteceu, porque era um governo com continuidade, mesmo a presidenta já foi no governo da Dilma, então não havia nem razão nenhuma para que isso acontecesse. Mas isso pode acontecer, assim, como uma coisa de formal. Mas, assim, no meio de um governo, também não me lembro. Aliás, quando aconteceu a coisa do general Fernando, e antes ainda até de ter clareza de que isso envolvia, até imaginava que pudesse envolver, mas antes de ter clareza que isso envolvia diretamente o comandante do Exército, o general Pujol, eu já disse, olha, isso é a coisa mais séria, isso aqui empalidece a questão do chanceler, porque você está colocando em jogo. A última vez que aconteceu algo parecido, com um sinal até contrário, dadas as condições da época, foi com o Frota. Né? Então, não é uma coisa, e mesmo assim não foram os 3, foi o Frota. Né? Então, não me ocorreu esse lado. Antes disso, você precisa pensar na época do lote. Aí aconteceu o contrário. O presidente de turno, já porque estava aquela sucessão, que era o Carlos Luz, quis demitir o lote e descobriu que ele que estava sendo demitido. Enfim, são casos assim, de grande gravidade na República. Né? Uma substituição. Antes era o ministro da Guerra, depois o ministro do Exército, e agora essa combinação de ser o ministro da Defesa e os 3 comandantes. Eu acho que é uma coisa muito grave, nós não sabemos ainda o que isso significa, qual é o grau de solidariedade que isso pode ter da parte de outros generais, né? E não é uma coisa ainda... Isso que eu queria aqui especular um pouco com o senhor, chanceler, porque esses 4 que vão ser no Exército, né? Pegando ali a questão do Exército, se ele de fato escolher esse ministro, esse comandante que é do lado nordeste, ele vai abrir mão de 4 comandantes depois do Pujol para escolher. Pode ter algum nível de sublevação, isso é comum, ou se o mal-estar fica e nego engole e deixa para lá. Até que ponto ele pode escolher um comandante do Exército, ou da Marinha ou da Aeronáutica tão comprometido com ele que assuma uma loucura de um golpe miliciano? Essa possibilidade existiria?
Não, né, eu acho que nenhum deles vai assumir isso abertamente. Todos eles vão reafirmar, vão dizer a mesma coisa. A questão é saber o que eles vão fazer. Eu acho que é um pouco o contrário do que se passou na saúde, que o ministro disse que ia haver continuidade, mas está fazendo outra coisa, aparentemente. Tem falado agora em outras coisas, né? Enfim, pessoas que têm uma visão diferente dessa visão negacionista, né, que prevalecia. Então, eu acho que eles vão reafirmar, as Forças Armadas continuarão a ser institucionais. Agora, o problema, o que eu acho que ele vai querer, como eu disse antes, eu não vejo que eles vão ativamente participar de um golpe. Não sei nada, mas não acho que isso seja provável. Mesmo com essas pessoas todas que nós falamos, porque eu acho que o alto comando tem uma preocupação a longo prazo de preservar a imagem, digamos, do Exército, das Forças Armadas com a opinião pública. Então, eu acho menos... E até também porque eles já sabem. Veja bem, o golpe com o alto comando envolvido nunca houve sem a participação da própria elite. O próprio tweet do general Vilas Boas, como quer que se... ele foi inspirado, ele foi um instrumento do que era a mídia, do que era a Rede Globo, do que estava sendo a oposição do próprio partido PSDB e outros em relação ao Lula. Então, eu acho que digamos, é muito difícil que eles venham a participar. O que eles podem é ser neutralizados. E aquilo que eu quis dizer, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele tem muita intuição, porque é a percepção, né? E a percepção de que tem um comandante do Exército e, digamos, um ministro da Defesa mais flexível já vai influenciar. As pessoas vão ter medo, né? Vão ter medo de agir de determinada maneira e vai estimular esse movimento mais de rebeldes na polícia, nas milícias. Essencialmente, o que eu vejo é isso. Eu não acho que vai ter. Agora, eu acho que sim, voltando à primeira parte da sua pergunta, eu acho que se ele escolher o número 5, vai haver um mal-estar. Agora, eu não acho que o mal-estar vai se traduzir em rebelião. Agora, o mal-estar vai crescendo, porque talvez a gente sabe que, obviamente, isso é dirigido ao Pujol, mas na medida em que o Pujol falava o nome também do alto comando, isso vai incomodar vários deles, eu tenho certeza. Eu não conheço individualmente essas pessoas, mas são 2 ou 3, mas eu acho que, com certeza, isso vai incomodar bastante. Porque também não é o primeiro desgaste. Nós tivemos lá atrás o episódio de Santos Cruz, né, que é um general respeitado. Costumava eu dizer, o único general brasileiro que teve na guerra, um general vivo, né, brasileiro que teve na guerra. Porque a própria questão do Haiti, que é muito falada e tal, o Haiti, do ponto de vista militar, era uma espécie de morro de alemão, aumentado um pouco mais, né? Mas o Congo não. República Democrática do Congo era uma operação robusta de ação militar, né? E ele teve na guerra, então era um general muito prestigiado. Foi desgastado e saiu. O general, que era um general de 4 estrelas, foi pouco comentado, mas que foi chefe dos Correios também, foi escorraçado porque foi considerado sindicalista. Essas coisas todas vão criando um incômodo. Eu comentei com uma pessoa que eu conheço, também já está na reserva e tal, e disse assim, poxa, mas quando saiu o Pazuello, eu falei, mas isso não desgasta? E ele respondeu, é um desgaste anunciado. Então, agora o desgaste anunciado se torna muito maior para as Forças Armadas. Uhum. Então, eu acho que a tensão aumenta, eu acho que ele não resolve esse problema. Porque, da mesma maneira que ele é instintivo, ele é imediatista. Ele está vendo o imediato. Como uma pessoa que luta pela sobrevivência está, em geral, vendo o imediato. Então, no imediato, ele tira um obstáculo, até se ele quiser fazer, ou pelo menos ameaçar, com estado de sítio, não sabe, talvez para isso amedrontar o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal se amedronta ou não. Nós vamos ter um teste agora, nesse recurso em relação ao Lula. Eu tenho, para mim, que ele não vai recuar de jeito nenhum. Acho que seria uma vergonha. Aí é o caso de você enterrar a cabeça e não pensar mais no Brasil. Não pensar mais no Brasil. Mas eu acho que, sei lá, se é que isso é possível, muito difícil para nós. Mas acontece que eu me acostumei a pensar no Brasil a vida inteira, né? Porque ser diplomata 50 anos, além do tempo que fui ministro da Defesa, então eu acho que a gente vive isso, mas é muito difícil prever exatamente o que vai acontecer. O que você pode dizer, eu acho o seguinte, se isso acontecer, aumentará o mal-estar. Agora, qual a consequência desse aumento do mal-estar? Vamos ver. Aí depende de outros fatos, depende de como as coisas transcorrerem, né? Então, e aí a gente vai ter que... Pode continuar, chanceler.
Não. Não, eu ia dizer, a gente vai ter que lhe trazer aqui uma outra vez para discutir isso, porque eu acho que esse tema vai ficar quente por alguns bons dias, não, chanceler? Pois é, e a gente queria falar um pouco de política externa, nem dá, né? Nem dá nesse Não, vamos falar, vamos conversar, estamos com um tempo aqui. Não. O que o senhor imagina que essa mudança de chanceler vai fazer na política externa? Porque o que todo mundo está dizendo é que trocaram um escandaloso bolsonarista por um silencioso bolsonarista. Isso pode mudar alguma coisa? Não, eu acho que a pessoa em si talvez não mudasse tanto. É óbvio que, digamos, como o chanceler que está saindo, não existe igual, né? Não existe igual. Eu vi até uma fotocópia da carta. Ele devia estar tão emocionado lá quando fez a carta que tem até uma construção incorreta na despedida dele em relação ao presidente. Mas, enfim, quer dizer, igual a ele não vai ter, porque ele era uma pessoa que, a todo tempo... Veja bem, eu costumo dizer o seguinte, eu estou aqui me repetindo o que eu disse em outras lives, mas vocês já ouviram muito, me cortam. Mas a diplomacia existe para resolver problemas ou para evitar problemas. No caso nosso, a diplomacia criava problemas ou agravava problemas. Então, ele não podia continuar. Isso já estava percebido inicialmente. Veja bem, há 6 ou 7 meses atrás, eu assinei uma carta junto com o Celso Laffer, com o Fernando Henrique Cardoso, que também foi, e vários outros chanceleres, criticando a política externa. Recupero, criticando a política externa. Aloysio Nunes, Serra, etc. Todos, Rezec, todos, né? Criticando a política externa. Então, isso já tinha sido percebido pelas pessoas que se dedicam mais o tempo. Assim, umas esquisitices, mas era tudo tratado como se fosse normalidade. A grande mídia nossa, mesmo quando criticava como se fosse um erro, como se tivesse sido... Custou a perceber que era uma coisa estruturalmente errada, estruturalmente viciada, estruturalmente intoxicada. E não só a mídia percebeu, mas o Senado Federal percebeu de maneira como nunca aconteceu, que eu saiba, na história do Brasil. Que eu saiba, não, que nunca aconteceu na história do Brasil. Um Senado inteiro pedir, que é só houve aqueles que falaram pediram e outros que se calaram. E outros que, inclusive, falaram de forma mais veemente, mas o Senado inteiro exigiu a saída do Araújo. Então, isso mostra que há um outro quadro político, que o ministro das Relações Exteriores, aí eu não sei o grau de capacidade política e de leitura dos fatos, porque ele vai entrar com a experiência do Araújo. O Araújo não tinha outra experiência prévia e provavelmente estaria impermeável, talvez, a conhecer. Mas ele pôs todas as fichas no olavismo e na família Bolsonaro. Todas as fichas. E ele continuou tendo apoio. Até, aliás, o deputado Eduardo Bolsonaro até se referiu a ele, fez grandes elogios, que é o melhor chanceler da história, etc. e tal. Mesmo agora, depois da saída. Eu acho que esse rapaz que vai entrar, que eu não consegui identificar pelo nome, depois vi a fotografia, deve ter visto, mas não conheço, ele é uma pessoa que nunca se destacou. Mas também não estou falando nem isso como demérito, porque ele nem teve oportunidade. Ele foi promovido a ministro de primeira classe, embaixador. Agora, recentemente, nunca teve uma embaixada. Tudo bem, eu não tenho nada contra o fato de ser pessoas novas. Eu estou dizendo o seguinte, eu não conheço. Agora, eu acho que ele vai, se ele tiver um pouco de habilidade política, ele vai ver que, embora ele tenha que naturalmente seguir o presidente, porque isso faz parte, né? Ele tem que ser leal ao presidente, mas ele vai fazer uma ponderação ou outra, em vez de agravar, em vez de ficar o tempo todo agindo de maneira, né, como fez o Araújo, quer dizer que o vírus era um vírus comunista, enfim, tudo que a gente sabe, ele dizer que as pessoas que estavam invadindo o Capitólio eram pessoas de bem intencionadas, enfim, tudo que a gente sabe a respeito, que é de chamar a vitória dos peronistas na Argentina como uma força do mal, né, de ameaçar a invasão à Venezuela, de chamar o Mike Pompeo para... Eu acho que a linha política geral dificilmente mudará. Agora, tem 2 aspectos. Primeiro, essa realidade interna, né? Quer dizer, que o Senado, que as pessoas estão... Também, agora, eles perceberam que a política externa pode ser importante para os seus interesses eleitorais, coisa que antes não percebiam. É a primeira vez que você vê isso com toda clareza, assim, em tempos recentes, né? Toda clareza, pelo remédio, pelos outros problemas com a China. Agora, você tem essa mudança e você tem uma coisa muito importante, e eu acho que
atitude do Centrão, de outros partidos de centro-direita no Brasil já reflete isso, é a mudança nos Estados Unidos. Então, uma coisa que eu disse logo quando o Biden foi eleito, que o pessoal falou, uma coisa eu posso dizer. Eu sei que a centro-direita, a elite econômica no Brasil, ela aceita tudo. A única coisa que ela não aceita é brigar com os Estados Unidos e brigar com o governo norte-americano. Então, devido à sua profunda e umbilical ligação com a extrema-direita norte-americana, simbolizada pela figura do Steve Bannon, que foi quem introduziu a família Bolsonaro e o próprio chanceler ao governo Trump, né, e a tudo que representa o trumpismo, devido a essa ligação, eles ficaram numa situação difícil, eles governo, mas os banqueiros brasileiros e mesmo o Centrão, tudo que representa uma burguesia brasileira, não quer saber de brigar com os Estados Unidos. Então, o que eu acho, voltando agora, o novo chanceler entra nesse novo contexto, num contexto em que o Senado disse chega para o Araújo, e num contexto em que você tem um governo norte-americano, um governo norte-americano que tem uma visão diferente em relação a muitos temas importantes que têm repercussão interna direta. Como o principal deles é, obviamente, a mudança climática, o aquecimento global, mas também direitos humanos, racismo, todas essas questões que, como você sabe, que têm reflexo internacional. Muito bom. Lídia Lorenzo. Estão aqui me cobrando a resposta a respeito da segurança do ex-presidente Lula. E tem também mais uma pergunta do Paulo Sérgio. Ele gostaria da opinião do senhor sobre a presença de mais de 10 mil militares no governo atual, inclusive diversos generais da ativa. Isso não é muito preocupante? Então, teriam essas duas perguntas. Acho que são 6 mil militares, né? Acho que são 6, né? É preciso que, se são 6 mil cargos comissionados, devem ser alguns que são, não sei se todos são, digamos, cargos necessariamente civis, mas, enfim, não vem ao caso. De qualquer maneira, claro que é preocupante. E não só serem 6 mil, mas também eu acho que da ativa deve ser uma minoria, não sei exatamente, mas é uma minoria, certamente nos altos cargos. O próprio general Braga Neto passou para a reserva, para assumir a Casa Civil. O general Ramos, acho que também, não tem nem certeza, mas acho que também passou para a reserva para assumir o ministério. Então, a exceção foi o Pazuello, porque ele era general de 3 estrelas, eu não sei como ele pretendia ser promovido, porque era da intendência, mas, enfim, eu não vou entrar nessa tecnicalidade, porque também não analisei a fundo. Mas, claro que é preocupante, é muito preocupante. Né? Você ter 10 ministros, ou 10, ou 11, ou 9, sei lá, ministros militares, é uma coisa altamente preocupante. Você vai comparar o ministério, isso é uma coisa... Eu tinha uma pessoa com quem eu me dou, que já teve cargos importantes nas Forças Armadas, militar, e chegou às 4 estrelas, etc. Ele, assim, no início do governo Bolsonaro, prevendo talvez até um possível desgaste, senão não é um governo militar, é um governo com militares. Só que, quando o número é tão grande, você não tem mais como distinguir uma coisa da outra. Eu acho que essa era uma fonte permanente de atrito. Então, ao mesmo tempo que o Pujol ou o Fernando não iam dizer não a um pedido do presidente, como foi o de manter o Pazuello como ministro da Saúde durante tanto tempo, causando desgaste a percepção que existe na população, né, em relação ao militar, porque a população tende a ser muito positiva para os militares. Eu devo dizer, o Pazuello conseguiu desmanchar essa você às vezes tem um comentário que agora eu não me lembro a propósito, que diz assim, tem certas pessoas por comportamento desmoraliza a virtude. Né? O general Pazuello está desmentindo algo que eu, pelo menos, sempre achei realmente um militar muito eficiente, que era na logística. Né? E no próprio governo Dilma nós tivemos pessoas, por exemplo, tratando de defesa civil, que era um militar, general, não era um ministro de Estado, mas foi um general de 4 estrelas, que foi cuidar da defesa civil, depois daqueles acidentes todos que houve, aquelas enchentes, etc., porque eles são organizados, eles sabem organizar isso. Quando você tinha visita do Papa, quando tinha, eu estou dizendo essas coisas, porque é preciso ter esse lado. Então, e a população sabe disso, porque quando tem uma enchente, por exemplo, ou tem um vendaval, ou sei lá, alguma coisa que vendaval não tem no Brasil, mas em geral é enchente, né? Enchente, algum outro problema qualquer dessa natureza, o primeiro que aparece é o Exército, para ajudar. Então, tem essa imagem positiva. Mas a ação, essa imagem estava sendo muito desgastada e totalmente desgastada com as próprias elites. Por isso que eu digo que
Então, obviamente, isso é péssimo, não tem a menor dúvida. Quanto à segurança pessoal do presidente, olha, eu não participo disso, obviamente. Celso, desculpa te interromper, é porque está com um chiado no seu fone. Acho que o microfone está batendo na camisa, Celso. Talvez. Tá bom. Não, continua. Agora? Não, talvez se ele tiver mal acoplado no computador, não sei. Ver que começou um chiado. Ainda tá? Melhorou. Eu tirei e coloquei apenas. Tá. Tá bom. Já tá há muito tempo agora, só no final? Não, foi no finalzinho. Deu uma piorada. Com relação à segurança do presidente, eu acho que, obviamente, é uma coisa muito importante e tem que ser cuidada mesmo, porque esse estímulo aos loucos, a gente viu essas coisas aí, até vídeos aterrorizadores, digamos assim. Então, isso tem que ser cuidado, imagino que esteja sendo cuidado, eu não me encarrego disso, mas eu, como todo brasileiro que estima o presidente Lula, todos que estimam, que são muitos, teria sido a maioria, teria sido eleito presidente, se tivesse deixado ele concorrer, me preocupo com isso, sim. Mas eu acho que muito bom. Muito obrigado, chanceler Celso Amorim, nosso, como alguns gostam de dizer, eterno chanceler. E estamos chegando ao final, né, Dri, do nosso programa Fórum 11h30 de hoje, é isso? É isso, eu queria agradecer também o chanceler Celso Amorim, muito obrigada pelas explicações aqui nessa crise aqui que nós estamos acompanhando, e a gente volta no Jornal da Fórum às 17h30, né, Rovai? Então, a gente fique ligado aqui no canal da Revista Fórum, que já tem mais notícias e debates e informações. Uma ótima tarde para todos, e é isso. Obrigada, chanceler. Obrigado, Obrigado, chanceler. Grande abraço.